entrevista é a etapa decisiva para quem está procurando um emprego. Mas como o candidato deve se comportar quando está diante de uma oportunidade? Será que existem respostas prontas para as perguntas? E para que servem aquelas dinâmicas em grupo? Quem vai responder essas perguntas e ensinar como se comportar numa entrevista de emprego é a coaching Carla Couto. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Então, vamos lá tirar todas essas dúvidas, né? Porque realmente a entrevista é um ponto decisivo, né? Com certeza. E como é que deve ser? Vamos explicar aí passo a passo o que a pessoa deve fazer para ser aí um fator mais positivo do que negativo na hora de ter um emprego. Sim, primeiramente, normalmente eu oriento as pessoas que é importante que, primeiramente, acho que a entrevista já começa pelo currículo. Exatamente. Um bom currículo, um bom português, uma boa organização já é um bom começo. Colocar foto é importante no currículo? Existem controvérsias, né? Há controvérsias. Há pessoas que gostam, eu como consultora, particularmente gosto que personaliza. Um papel A4 não é mais apenas um papel A4. Tem uma foto, tem ali uma identidade maior, sim, não é verdade? Sim. E após esse currículo bem feito, com bom português e bem organizado, eu acredito que o próximo momento da entrevista é o telefonema. Você saber se comportar ao telefone. Quando a pessoa te liga, como você reage, o seu tom de voz, isso já é importante. Sim. Depois é na recepção, antes, a sala de espera, antes da entrevista, é um momento também bem interessante a gente se preocupar com a postura e logo depois da entrevista propriamente dita. Sim, então então vamos para a entrevista, né? Sim. Tem vários pontos que são importantes neste momento. Sim. Vamos começar pela escolha da roupa, por exemplo. É importante. Perfeito, é muito importante. É interessante que você passe um recado, uma informação para o seu entrevistador. Este é um momento importante para mim. Não é só porque, por exemplo, uma característica de uma carga, um cargo de trabalho, uma vaga, por exemplo, educador físico. Só porque educador físico tem um perfil de esporte, neste momento é um momento mais formal. Não precisa necessariamente ir de tênis, muito pelo contrário. É um momento de maior formalidade, com certeza. Mas não precisa ir de terno também. Com exagero também, a não ser que o cargo exija. Sim, mas no caso do educador físico. De forma alguma. Mas às vezes uma calça social, um jeans, mas com sapato, uma camisa de botão, às vezes dobrado ou não, mas uma coisa mais transmitindo esta imagem. Você é importante. Para mim, neste momento, este momento é importante para mim. Faz toda a diferença. Um tempo atrás, eu não sei se ainda hoje as coisas funcionam dessa forma, sim, tinha o problema da tal da tatuagem. Que tatuagem era um problema, dependendo do cargo que a pessoa estivesse almejando, né, isso seria um fator que pudesse ser negativo. O fato do homem usar brinco também. E hoje, como é que isso funciona? Sim. Ainda tem esse problema? Por incrível que pareça, sim. É mesmo? Ainda tem. Não podemos generalizar. Acredito, pelo que eu percebo, pelas vagas que eu trabalho como consultora, há alguns espaços, algumas empresas que há restrições assim. Piercing, tatuagem, brincos para homens. Então, é bom ter esse cuidado. Então, sempre quando eu faço consultoria de imagem, eu faço essa sugestão para as pessoas. O lugar mais discreto possível, porque pode atrapalhar, sim. Sim, mas aí dependendo da roupa também já ajuda, por exemplo, no caso da tatuagem, tampa a tatuagem, não tem problema nenhum, né? Sim, mas às vezes há empresas que nos perguntam se a pessoa tem ou não tatuagem. Porque às vezes no momento da entrevista não tem, mas na hora de atender o cliente vai aparecer a tatuagem. Então, sim, tem que ter muito cuidado com isso também. Com certeza. Então já vamos entrar nessa questão das perguntas, porque isso também, a pessoa tem que estar preparada, porque ela vai responder uma série de perguntas, sim, de todos os tipos, né? Sim. Quais são as perguntas mais comuns? Como é que a pessoa pode se preparar para esse momento? Sim, normalmente uma pergunta ou uma colocação muito frequente é: fale sobre você. E as pessoas normalmente se perdem. O que eu vou falar sobre mim? E a minha primeira sugestão é: pense na organização do seu currículo. Um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho da sua formação acadêmica e depois um pouquinho da sua experiência profissional. Nunca fale muito, porque o recrutador ele tem um tempo precioso, é saber ser objetivo. Sim, também não pode ficar assim dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu sou o máximo. Isso também é ruim, né? Se você tem resultados efetivos, se realmente você conquistou resultados na sua empresa, não tem que ser mineirinho demais, como se diz, comer quieto demais. É interessante você ser a sua própria vitrine, mas com muita parcimônia, com muito cuidado. Mas você acha que uma dica legal seria, por exemplo, falar como equipe e não falar eu fiz, eu aconteci? Perfeito.
não é? Certamente. Porque eu acho que quanto mais a gente passa essa visão de equipe, de que eu sei trabalhar em equipe, que eu gosto de trabalhar em equipe, melhor, né? Certamente, certamente. É isso que toda empresa procura. Procura o trabalho em equipe. Quem consegue trabalhar sozinho? Não é verdade? Tá. E aí tem uma outra questão, que aí já não é mais nessa entrevista. Tem testes psicológicos também, não tem? Sim, testes técnicos e testes psicológicos. Sim, mas eles podem ser uma armadilha, não? Olha, os testes, acho que a grande armadilha é, se você não for honesto, você pode ser detectado ali, porque alguns testes, inclusive, detectam aquilo que a gente chama de desejabilidade social. Você quer fazer aquilo que é desejável, falar aquilo que é desejável, não aquilo que é real para você. E tem testes que conseguem, inclusive, mensurar se a pessoa está exagerando nas respostas. Então, tem testes psicológicos e testes técnicos também, de acordo com a sua vaga. E você acha que as empresas, essas pessoas que fazem recrutamento, elas costumam vasculhar Facebook, Twitter desses candidatos? Sim, com certeza. Se a pessoa deixou disponível na internet, a pessoa se expôs na internet, é um direito nosso, já que está publicado. Sim. Não é uma invasão de privacidade, se está publicado, a gente se vê no direito de abrir, e certamente... Isso traça um perfil também da pessoa, né? E há pessoas que são desclassificadas em função, às vezes, de uma foto no Facebook de uma maneira um pouco inadequada. Foto, às vezes comentários, né? Ideologias também, tudo isso pode ser levado em conta. Frases de efeito que usam, comentários pejorativos, críticas destrutivas a alguma personalidade ou uma pessoa do ciclo dela social, certamente... Uso de palavrão, até o português de repente pode olhar, né? Com certeza. Nossa, a gente tem que se adaptar muito a esse novo mundo que a gente vive aí, né? Em termos de procurar emprego, de se adaptar. Justamente. Né? Bom, mas tem uma outra questão também que eu acho importante falar, são essas dinâmicas de grupo. Carla, pelo amor de Deus, eu não sei como é que você lida com isso, como é que vocês fazem, mas eu acho aquilo tão difícil, assim, para muitas pessoas é tão difícil, porque você se expõe, né? Na frente de outras pessoas. Como é que vocês fazem, assim? Como é que lidam com isso? Os bastidores, como nós nos organizamos. É um reality show mesmo. Nós preparamos uma situação para que as pessoas sejam o mais espontâneas possível. Normalmente, elas no começo, uns 5, 10 minutos, elas conseguem segurar, mas uma dinâmica que demora 30, 40 minutos, elas começam a se soltar. Então, tem várias formas, dependendo, tem que fazer um trabalho em grupo, vai ser avaliada a criatividade, o espírito de equipe, como elas se comportam ali, o que elas vão fazer, se senta no chão se precisar, ou não vou, que vai estragar minha unha. A gente percebe tudo. E muitas vezes colocamos vários psicólogos em pontos estratégicos, com a prancheta mesmo, observando comportamento, fala, postura. Isso acontece mesmo. Mas eu acho que esse é um dos momentos mais terríveis, né? Assim, eu particularmente não pensaria assim como um problema terrível, porque já estou acostumada a me ver exposta, né? Estou aqui exposta. Sim. Mas tem muita gente que é muito tímido, que é muito fechado. Mas isso pode desclassificar uma pessoa por timidez? Ela pode ser desclassificada? Dependendo do cargo, sim. Eu sempre falo que não existe um perfil ideal. As pessoas falam, nossa, eu tenho um enorme defeito, eu sou tímido. Não necessariamente a timidez é um defeito, mas dependendo do cargo, a timidez é completamente inadequada. Você precisa ser uma vendedora, ser um pouco mais agressiva no sentido de vender alguma ideia e você não consegue verbalizar, realmente é um gol contra. Mas se você vai trabalhar com computador, você é um técnico, dependendo do tipo, no momento, você vai ficar no momento mais concentrado, ali, só você é timidez, às vezes até favorece. Você não tem aquela necessidade de relação interpessoal o tempo inteiro. Então depende do cargo. Então tudo depende. Bom, pelo menos tem esse lado também. Mas o que a gente vê, hoje em dia até eu acho que é mais difícil, porque eu acho que tem muita oferta de emprego, né? Então, quer dizer, às vezes tem até ofertas de emprego que não são... como é que fala? Que tem mais oferta de emprego do que a gente procurando em determinadas áreas, né? Outras não. Mas... antigamente, todo mundo precisava de emprego, aquela confusão toda, e às vezes as pessoas iam para ramos que não era onde ela realmente estava qualificada, ou que fosse uma coisa que ela gostasse. Vocês conseguem identificar isso durante uma entrevista, um teste? Isso também pode desclassificar? Você vê que a pessoa não é ligada àquele ramo, por exemplo? Certamente, porque uma das grandes questões que a gente percebe, as pesquisas também nos trazem essas informações, é a pessoa gostar, se identificar com o cargo.
é um pré-requisito muito importante. É um elemento muito importante para a dedicação, para o comprometimento e para o resultado que ela vai trazer para a empresa. E muitas vezes ela está ali só porque realmente ela precisa de um emprego e não porque ela gosta daquilo, né? Então, vai executar mais para poder ter um salário, né? E isso pode ser ruim para a empresa. Provavelmente essa pessoa não vai estar tão comprometida assim, provavelmente, mas não é uma regra. Dependendo da necessidade dela, é tão grande que sobrepõe a insatisfação pelo tipo de cargo. Sim, então isso também tem que ser levado em conta. Então, quais são as dicas? Nosso quadro já está acabando, então eu queria que você desse algumas dicas. Quer dizer, já falamos várias, né? Mas o que é importante, então, o candidato focar para que ele se saia bem? A gente tem que levar em consideração nervosismo, né? Tudo isso, assim, a carga que essa pessoa tá levando, assim, eu sou obrigada a conseguir esse emprego, eu preciso desse emprego, isso também pode atrapalhar, né? Sim. Então, quais são as dicas que você dá? De maneira geral, as dicas que eu daria são a questão do currículo que eu já falei, chegar de preferência uns 20 minutos de antecedência ao local. Chegar atrasado é péssimo. Chegar atrasado não é bom. E você se familiariza com o ambiente, sente a cultura da empresa como acontece. Você lê no site sobre essa empresa que está, né, você está concorrendo àquela vaga para mostrar que você tem interesse e está adequado àquilo que... Você entende um pouco daquela empresa, você não está lá só pelo salário, você acredita, entende um pouco aquela empresa. A firmeza, o vestuário é muito importante, você saber aquele cargo, saber se expressar mesmo perante ao entrevistador também é muito importante. Olhar no olho é importante? Olho no olho, muito importante. Porque tem gente que conversa olhando pro lado, Sim. né? Assim, não consegue olhar no olho da pessoa. É uma interpretação que nós temos de que parece insegurança. E estejam preparados para falar de pontos fortes e fracos, que não é fácil. Mas é bom de saber, porque se a pessoa não souber falar dos pontos fortes e fracos, nos dá uma impressão de falta de autoconhecimento. Sim. E a sinceridade também é importante, né? É importante. Porque às vezes falar mentira, eu fiz curso disso, daquilo, fez nada, né? Justamente. Então é importante também ser sincero naquilo que vai falar. Não é? Meu ponto fraco é esse. Pronto, acabou. Com certeza. Carla, adorei muito a conversa e gostaria que você deixasse um telefone, um e-mail, algum contato que o pessoal de casa pudesse ter com você. Meu contato é www.carlacouto.com.br. Tudo com C. Tudo com C. carlacouto.com.br. Ele tem todas as informações, inclusive como fazer para conversar com você, né? Tem um artigo sobre entrevista de emprego, está tudo lá. Ótimo. Querida, muito obrigada então, viu, pela sua participação. E vamos aí torcer para que todo mundo saiba fazer uma boa entrevista e conseguir emprego, porque é importante, né? Com certeza. Obrigada, Carla. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com dicas de moda masculina.